Pronto, começaremos. Lembrando que hoje a gente dá uma pausazinha às 8 horas e vai fazer a nossa aula de reposição, não é isso? Então, a gente dá uma pausazinha perto das 8 e volta às 8 horas, tá certo? Para concluir. Então, deixa eu compartilhar aqui. Ok, estou compartilhando. Acho que vocês já estão vendo. Bom, então hoje, basicamente, o que eu queria fazer com vocês, tá? Vamos começar com a parte de vetores no R3, ou vetores no espaço. Bom? Então, como eu só estou falando para vocês de vetores no plano, a gente precisa ver vetores no R3. O que a gente chama de R3 é o espaço, tá? 3 dimensões. X, o Y e agora o Z, certo? A gente vai ter agora 3 dimensões, tá certo? 3 coordenadas. Uma, em geral, essa para a esquerda a gente chama de X, essa aqui para a direita chamamos de Y, essa aqui de Z. Essa aqui a gente chama de cota, como eu já falei para vocês, isso aqui é a ordenada, Y sempre é ordenada, e o X é a abscissa, tá? Abscissa. Então, quando você pega um vetor no R3, você está dizendo que ele tem 3 coordenadas. Então, você pega um vetor aqui, ele tem... Vou fazer um negócio então. Vamos fazer assim. Baixa aqui. Em geral, a gente faz o que a gente chama de paralelepípedo, né? Assim, isso. Pronto. E aí você tem aí um prisma, né? Um paralelepípedo. E você tem a diagonal desse paralelepípedo, que é essa parte vermelhinha aqui. Tá certo? Esse é o seu vetor. É uma forma da gente enxergar ele melhor no espaço. E aí, aqui você tem a coordenada x, né? Ou melhor, y. Essa aqui é a x, né? Essa aqui é a z. Certo? Desse vetor, né? No caso, esse vetor chamado de u, esse u, ele vai ser x, y e z, né? Vamos ver diferente, mas... Então, não muda muita coisa, tá certo? Para as contas da gente, só muda, basicamente, que você está acrescentando uma terceira coordenada, tá? Uma terceira coordenada. Então, não vou nem entrar em muitos detalhes em relação a isso. As contas ficam, basicamente, do mesmo jeito. E aí, o que acontece? Para a gente... tem uma coisa interessante, tanto no R2 quanto no R3, a gente pode escrever cada vetor, tá certo, com soma de um vetor e de alguns vetores específicos, tá? Existem alguns vetores, como esse aqui, que a gente chama de E1, que é 1, 0, 0, o E2, E2. Eu não vou detalhar muito o porquê desses nomes, desses vetores, tá? E E3. Na verdade, eu esqueci. Na geometria analítica, a gente não chama de E, não. Isso aqui é na álgebra linear.
na geometria analítica a gente chama de I, J, inclusive no livro vocês vão ver, e K. É 0, 0, 1. Esses três vetores, se você olhar no espaço, tá? Esse aqui é o I, batendo aqui no 1, né? Esse aqui é o no 1 também aqui, né? Esse aqui é o J, esse aqui é o I, e esse aqui é o K. Novamente batendo no 1, né? K. Tá? Deixa eu apagar esse número 1 aqui, vocês sabem. I, J e K. Tá, deixa assim mesmo, tá? Aqui é o K, aqui é o I. Beleza? Então, esses vetores recebem nome específico, que eles formam o que a gente chama de uma base para R3. Mas não se prendam muito a essa nomenclatura de base, não, tá? Isso mais quando vocês forem estudar álgebra linear. Mas esses vetores são muito interessantes, porque você consegue, a partir deles, escrever todos os outros vetores, tá? Tá duvidando? Por exemplo, imagina o vetor U. Deixa eu escrever logo isso aqui, né? Nós podemos escrever todos os vetores de R3 com soma de múltiplos de I, J e K. I, J e K. Múltiplos porque você pode multiplicar eles por alguma coisa, né, antes de somar. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, ter um vetor U aqui, que é 2, menos 3 e 3. Ele é, ó, olha como é fácil. Ele é U, é 2 vezes I, mais, ou melhor, menos 3 vezes J, mais 3 vezes K. Porque se você olhar direitinho, o I, ele só tem a primeira coordenada. Aqui é. O I, ele só tem a primeira coordenada. As outras são nulas. O J só tem a segunda. E o K só tem a terceira. Então, quando você faz essa soma aqui, que a gente chama de combinação linear, você está fazendo assim, 2 vezes 1, 0, 0, mais menos 3, aliás, menos 3 vezes 0, 1, 0, mais 3 vezes 0, 0, 1. E quando você faz isso, se você multiplicar, por exemplo, colocando para dentro, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, né? Então, você ficaria com o vetor aqui 2, 0, 0, menos 3, melhor, 0, aí fica 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0, mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. E quando você soma, você junta, vai dar magicamente o vetor U lá em cima, né? Certo? Então, essas três coordenadas, o que a gente está fazendo aqui é pegando as coordenadas, o X, o Y e o Z, e multiplicando elas por um vetor unitário
na direção de x, outro na direção de y, outro na direção de z. Cada coordenada, eu estou multiplicando por um vetor que mede 1, né, tamanho 1, na mesma direção dessa coordenada, tá? E aí eu consigo montar o vetor, tá certo? Montar o vetor. Certo? Montando esse vetor assim, a gente vai ver, em alguns casos, que é mais fácil de trabalhar com ele, tá? Porque a gente meio que calcula alguns resultados que funcionam para esses três e usa os três, tá certo? Para manipular todos os outros vetores, tá certo? E é só a gente pegar qualquer vetor, escrever ele dessa forma, em função desses três, e pronto. No R2, seria o I seria um zero, né? E você tem o J, que é 0, 1, tá? Porque são duas, é 1, 0 e 0, 1. Fica até bem mais simples, né? Mas, no geral, no R3, seria assim, tá bom? Vamos lá, então. Beleza, deixa eu ver aqui o que era que eu ia fazer agora. Aqui. Pronto, isso aí. Cadê? Aqui. Então, escrevendo essas coisas assim, a gente tem uma gama de possibilidades bem legais, tá certo? Então, vamos, por exemplo, calcular a norma de um vetor. Daqui a pouco a gente vai usar isso aqui quando a gente for ver produto interno, tá? Como é que a gente calcula a norma de um vetor, ou módulo, né? Módulo ou norma de um vetor, tá? A gente escreve assim, módulo de U, ou norma de U. Tá? A norma, normalmente, a gente coloca entre duas barrinhas. Eu já falei isso aqui na aula. Qual a diferença dos dois? Nenhuma, tá? Os dois simbolizam a mesma coisa, só que alguns livros, para não confundir tá, a norma de vetor e norma de um número, eles usam essa nomenclatura aqui, com duas barrinhas, tá? Para você não achar que o é um número. Mas, estando entre duas barrinhas assim, e tendo uma seta em cima, você sabe que é um vetor, então a norma, o módulo é calculado de uma maneira diferente. O que é a norma de um vetor? A norma é nada mais nada menos do que o tamanho do vetor, tá? O comprimento do segmento orientado que representa esse vetor. Como é que a gente calcula isso? De várias maneiras, tá? Usando geometria plana, pode usar o que você quiser. Mas, se nós tivermos as coordenadas do vetor, é uma maneira muito simples de a gente calcular isso, tá? Por exemplo, se eu tiver em R2, tá? No plano, se eu tiver no plano, o que vai acontecer é isso aqui, tá? Opa. Isso aqui, opa. Vou dar umas travadas aqui, não sei o que é.
Então, eu tenho um vetor aqui. E quero calcular a norma dele. Tá? Então, esse vetor, ele tem uma coordenada x, tá? Chamar xu e y. Esse u é o vetor. Então, u, ele é xu, yu. Como é que eu calculo a norma de u sabendo as coordenadas? A norma é esse comprimento aqui, ó. Como é que eu sei esse comprimento aí? Nesse caso, é basicamente usar o teorema de Pitágoras, tá certo? Você tem esse tamanho, que é equivalente a esse aqui, que mede YU, não é? E tem esse tamanho aqui, que mede XU. Então, dá para saber que a hipotenusa, né, que é o vetor que a gente quer, o comprimento do que a gente quer, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, posso dizer que a norma de U, eu vou botar 2 tracinhos, eu não sei como é que o livro coloca, mas eu acho que ele coloca assim. A norma de U ao quadrado, né, que é a hipotenusa, né, ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Xu ao quadrado mais YU ao quadrado. E aí, se você passa o quadrado para lá, em forma de raiz, a norma de U é igual a raiz quadrada de XU ao quadrado mais YU ao quadrado. Ou seja, para calcular a norma, eu só preciso pegar as coordenadas, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. Beleza? Por exemplo, isso funciona também no R3, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas em R3, você, no espaço, né? Você vai ter que a norma de U é igual a raiz quadrada, é semelhante, tá? Só pegar XU ao quadrado mais YU mais ZU ao quadrado. Pronto. No plano e no espaço funciona, tá? Por exemplo, não tem muito mistério, né? Se você quer calcular, por exemplo, de U igual a 1 menos 3. Aí você faz norma de U é igual a raiz quadrada, pega 1, eleva ao quadrado, mais o menos 3 e eleva ao quadrado. Raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é, menos 3 ao quadrado é 9. 1 mais 9 é 10, raiz de 10. Tá? É a norma de U. Então, não tem aí muito mistério disso não, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mais um exemplo sofisticado. Cadê a parte normal? Parte normal.
Ih, tá travando muito. Mas, enfim. Opa. Bom, então, por exemplo, eu posso perguntar para vocês, sei lá, um exemplo 2 aqui. Encontre X tal que norma de U seja 25, onde U é X, 2, 3. Será que dá? 2, 3. 2, 3. Então, dá. Aí o que é que você vai fazer? Você sabe que você quer que a norma seja 25. Mas a norma de U é raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso tem que dar 25. Então, passando a raiz para lá, né? Você tem que x ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 25 ao quadrado, que hoje eu vou fazer a conta, né? 25 ao quadrado dá quanto? 625. Menos 2 ao quadrado, que é 4, e 3 ao quadrado, que é 9. Então, x ao quadrado é igual a, tem que dar isso daí, 625 menos 13, é 612. Então, o x vai ter que ser esse negócio maluco aqui, mais ou menos, né, raiz quadrada de 612. Pode ser mais e pode ser menos, né, quando você tem um número elevado ao quadrado dando alguma coisa, você tira a raiz quadrada, mas o resultado pode ser positivo ou negativo, né? É como se, por exemplo, x ao quadrado igual a 4. Isso é uma equação do segundo grau. Então, o x não é só 2, ele pode ser 2 ou pode ser menos 2, né? Tanto 2 elevado ao quadrado dá 4, quanto também menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. Tá bom? Então, é mais ou menos, né? Esse mais ou menos não é aproximado, né? Ah, tá mais ou menos por ali, não. Não é aproximadamente, né? É que tanto pode ser 2 positivo, quanto 2 negativo, tá bom? Então, eu tenho duas respostas aqui, né? Eu tenho o x igual a 612 e o x igual a raiz, né? Aliás, a raiz de 612 negativa também. Beleza? Bom, com isso, eu acho que a parte básica de vetores, ela é encerrada, tá? Se eu achar mais alguma coisa assim que eu esqueci de falar, eu mostro para vocês depois, como observação, tá bom? Mas o básico de vetores que vocês precisam saber é isso, tá? É saber calcular a norma, tá certo? Saber usar as propriedades dos vetores lá, né? A propriedade da soma, as propriedades lá da... Ih, tem um negócio fazendo barulho aqui. As propriedades da soma, as propriedades da multiplicação por escalar, tá certo? Saber escrever vetores em coordenadas, tá bom? Depois, se necessário, eu vou falar para vocês de base, né? Porque, por exemplo, esse IJK aqui, que eu mostrei para vocês, não só ele tem essa peculiaridade de você
Se você escrever... Acho que está meio bugado aqui. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Sim. Olha, está fazendo um barulho aqui. Barulho, faz um barulho. Então, não é só o IJK. O IJK, ele é chamado de base canônica. Esse aqui é um trio, é um trio bem especial, né? Que a gente usa muito ele. Mas tem outros vetores, na verdade tem infinitos trios, que dá para a gente escrever todos os outros vetores a partir desses trios. Tá? E de apenas um trio, né? Você escolhe um trio e escreve todos os vetores do espaço. E do plano também, tá bom? Só que, assim, isso é uma coisa que vocês vão estudar melhor em álgebra linear. Então, não vou entrar em detalhes nisso, não. Porque dá um trabalhinho, né? Vai ter que trabalhar com matrizes também. Aí, eu vou deixar isso quieto. Caso a gente precise, eu dou alguns toques para vocês, tá bom? Então, dito isso, a gente vai fazer alguns exercícios, tá certo? Aí, depois dos exercícios, eu dou uma pausa e a gente volta para falar de produto escalar, tá bom? Então, uma pausinha de 5 minutos. Deixa eu pegar aqui alguns exercícios. Vai. Tem alguém querendo entrar agora? Quem é esse? Aí, grande Ronaldo, chegou mesmo na hora do exercício. Vou botar você para trabalhar. Pronto, eu vou dar um exemplo bom aqui. Cadê? 4, 5, 6. Deixa eu passar aqui também, não sei. Aí, o 4, 5 e o 6. E aí diz o seguinte, né? O 4 diz assim. Deixa eu ver. Dados os vetores U e V que estão aí, verificar se existem números A e B, as que U é igual a A vezes V, ou V é igual a B vezes U. E aí, será que existem? Isso daí ele está perguntando, basicamente, se U e V são múltiplos, né? Ou seja, porque quando vetores têm a mesma direção, estão um alinhado com o outro, então você tem que um é múltiplo do outro, ou seja, você consegue pegar um e multiplicar por um número e vai dar o outro, né? Você consegue esticar
multiplicando por um número ou comprimir, não é isso? Sei lá, você tem o U que é desse tamanho, o V é maior. Se o V for o dobro do tamanho do U, você multiplica o U por 2 e não vezes, né? Ou 3 vezes, 4, ou 7 vezes, 5 vezes, tanto faz. Mas você consegue multiplicar e achar. Então, eu estou perguntando realmente se U e V são múltiplos, tá? Então, vamos supor que são, né? Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar, né? Mas esse programinha está dando por umas falhas. Deixa eu fechar aqui a Bíblia. Tá? Bom, então, no quarto, o que acontece? Será que eu consigo fazer U, que é 3 quartos, 3 menos 4, igual a vezes V, V é menos 9 quartos e 3. Será que se eu multiplicar, será que eu consigo achar esse A aí? Bom, se isso é verdade, eu estou tentando fazer essa igualdade aqui, tá? U igual a A vezes V. Eu quero achar os números A e B. Então, se isso é verdade, então 3, ó, vamos repetir aqui, 3 menos 4, e aqui eu vou botar o A para dentro, tá? Distribuir, né? Então, fica menos 9 quartos de A, vírgula, A vezes 3 é 3A, né? Então, o 3 aqui tem que ser igual a menos 9 quartos de A. Então, vamos lá. 3 igual a menos 9A sobre 4. E aí, se eu multiplicar meio pelos extremos, menos 9A igual a 12. Então, A vai ser menos 12 sobre 9. Se eu quiser simplificar, né? Tanto faz. Menos, divide por 3, dá 4 terços. Bom, A é 4 terços. Mas também, por outro lado, o 4 tem que ser igual a 3A. Concorda? O 4 tem que ser igual a 3A. Então, se o 4 é igual a 3A, menos 4, né? Então, eu tenho também que A é igual a menos 4 terços. Como bateu, né? O valor de A, se não fosse possível, ia dar dois valores diferentes. Aí você não pode contradizer, tá certo? Ter o valor de A se contradizendo. Tá? A igual a 5 e A igual a 3. Não pode. Tem que dar um valor só. Então, significa que se eu multiplicar U vezes menos 3 quartos dá V. Então, eu consigo achar o A, já achei, né? A igual a menos 3 quartos. Agora, a pergunta que ele faz também é, será que eu consigo isso aqui, ó? V igual a B vezes U? Na verdade, né, como diria as escrituras, né, bíblicas, como diz, né, eu acho que é uma passagem que Jesus fala assim, na verdade vos digo. Pronto, na verdade vos digo. Se existir o A, também vai existir o B, tá? Por quê? Por um motivo muito simples.
Se eu tenho que U é igual a A vezes V, eu posso passar o A para cá dividindo. Fica U, assim, 1 sobre A vezes U igual a V. E esse daqui vai fazer o papel do B, né? Só invertendo para vocês verem melhor. V igual a 1 sobre A vezes U. Né? E esse faz o papel do B. Então, vamos ver isso na prática. Na prática, é o seguinte. Se eu sei já sei que U é igual a... Eu achei o A, não foi? Que é menos 4/3. Então, eu vou colocar o A aqui, ó, nessa expressão. U igual a A vezes V. Então, já sei que U é igual a A, que é menos 4/3, vezes V. E V é... deixa só V, assim, tá? E o V é aquele lá, menos 9, 4 e 3. Mas deixa só o V, não precisa nem colocar ele. Se U é igual a menos 4/3 de V, eu vou multiplicar meio pelos extremos, tá? Vai ficar 3U igual a menos 4V. E aí eu passo o menos 4 dividindo. Fica 3 menos 3/4 de U igual a V. Só invertendo para ficar bonitinho, V igual a menos 3/4 de U. Então, o B que eu procurava é esse aqui. V igual a B vezes U. Esse é o B. Né? Lá em cima aqui. Ó. V igual a B vezes U. O B está aí, bonitinho, bonitinho. Então, o B é igual a menos 3/4. Percebam até que é o contrário, né? O A é menos 4/3, o B é menos o inverso, né? Menos 3/4. Então, enfim, a resposta é sim, né? Ele pergunta se existem, então existem sim. Quinta questão, dados os vetores U e V e W, determinar K1 e K2, tal que W seja K1 vezes U mais K2 vezes V. Isso daqui é o que eu falei para vocês de uma forma na prática, né? Vejam, vocês têm aqui dois vetores, U e V. Tá? Esses dois vetores vão ser responsáveis por escrever esse W aqui. Escrever, que a gente fala, é construir, né? Então, você tem aqui embaixo, eu quero que o W seja igual a alguma coisa de U mais a outra coisa de V. Certo? Um múltiplo de U mais um múltiplo de V. Então, eu vou pegar o U e o V, vou multiplicar cada um por algum número, que é K1 e K2, de uma forma que, quando somar, vai dar W. Tá? Eu quero descobrir quem é K1 e quem é K2. Tá certo? Na verdade, esse vetor U e esse vetor V, ele podem construir qualquer outro vetor do R2. Não só esse W aí, mas você pega qualquer outro vetor, você consegue achar o K1 e o K2, que quando você multiplica o K1 vezes 1 e K2 vezes V, que junta dá o vetor que você quer. Tá? Só tem que achar o K1 e o K2, né? Como é que a gente acha? É fácil, você tem que fazer o que ele está pedindo aí. Pega o W, que é menos 12 e 6. Quinto. O W é menos 12 e 6. Esse é o W. Esse é o W. O W tem que ser igual a K1 vezes U. Quem é U? U, vamos ver quem é U. Trafe não, meu filho. U é K1 vezes U, que é menos 2 menos 4, mais K2 vezes V, que é menos 5 e 1. 2 menos 4,
mais K2 vezes V, que é menos 5 e 1. Deixa eu ver só se eu estou certo. É menos 5 e 1. Então, eu quero justamente que o W seja K1 vezes U mais K2 vezes V. E aí, quero encontrar K1 e K2. Então, bom, o que é que você faz? Do lado esquerdo, você mantém, mas do lado direito você distribui, né? Aqui, tá? Tá? Distribui. Então, você vai ficar com menos 12, 6. Aí você fica com 2K1, vírgula, menos 4K1. Esse primeiro vetor, mais o segundo vetor, menos 5K2, vírgula, K2. Certo? Bom, aí você tem esse vetor e esse vetor. Você soma os dois. Como é que soma os dois? Somando coordenada com coordenada. Tá? Então, vamos para mais uma etapa aqui. Menos 12, 6. Aí soma a primeira coordenada com a primeira de lá. Primeira de cá com a primeira de lá. 2K1 menos 5K2, né? 2K1 menos 5K2. Vírgula. Aí a segunda coordenada de cá com a segunda de lá. Menos 4K1 mais K2. Agora, para que dois vetores sejam iguais, o que eu estou dizendo é que esse vetor é igual a esse aqui. Para que dois vetores sejam iguais, a primeira coordenada tem que ser igual à primeira daqui. E a segunda tem que ser igual à segunda aqui. Tá bom? Então, você vai ter que... eu vou fazer até já no formato de sistema linear. 2K1 menos 5K2 igual a menos 12. E menos 4K1 mais K2 é igual a 6. E aí resolve esse sistema linear e encontra K1 e K2. Sistema linear, acredito que vocês já viram falar isso uma vez na vida, né? Se não lembra como é que responde, aprenda, tá? É fácil. Bom, uma das maneiras de eu responder isso aqui é multiplicar toda essa equação aqui por 2. Vezes 2. Por quê? Porque o coeficiente do K1 vai ficar igual ao de baixo. Vai ficar 4, né? E vai ficar com o sinal contrário. Então, fazendo isso, eu fico com o sistema assim. 4K1 menos 5 vezes 2 dá 10, né? 10K2. E 12 vezes 2 dá 24. Menos 24. Embaixo eu repito. Menos 4K1 mais K2 igual a 6. Aí, eu somo as duas equações. Quando eu somar, o K1 vai desaparecer. Tá? Porque mesmo valor, o sinal trocado. Mais uma pessoa tentando entrar. Aí, vamos lá de novo. E aí, quando eu somar aqui, tá? Somando, o K1 corta, né? O 4K1 e menos 10K2 somado com K2 dá menos 9K2. Eu vou ficar com menos 9K2 igual a 24, menos 24 mais 6 dá menos 18. E aí, o K2, menos 9, menos 18 dividido por menos 9 dá 2, né? Porque menos com menos dá mais. Então, achei o K2. Achei o K2. E achei o K1, porque é só eu pegar uma das equações aí agora.
Por exemplo, eu pego aqui 2K1 menos 5K2. Não, vou pegar a segunda aqui. Menos 4K1 mais K2, só que K2 é 2. Eu já encontrei, né? 2, tá? Até botar em vermelho só para vocês saberem que eu estou usando esse carinha aqui, né? Igual a 6. Então, passando para lá, né? Menos 4K1 igual a 6 menos 2, que dá 4. Então, 4K1 igual a 4. Então, K1 igual a menos 4 sobre 4. K1 igual a 1, negativo, né? Certo? Então, eu tenho já o K1, que é menos 1, e o K2, que é 2. Então, lá em cima, aqui, olhando para a questão de novo, dados os vetores U e V e W, eu quero K1 e K2. Determinar K1 e K2, tal que W seja K1 vezes U mais K2 vezes V. Eu achei o K1 e o K2, e aí eu posso verificar realmente se o W, que é esse vetor aí, menos 12,6, de fato é K1 vezes U mais K2 vezes V. Será que a gente consegue verificar? Vamos verificar. Verificando. O W é menos 12, né? Menos 12 é alguma coisa. Aqui menos 12,6 tem que ser K1 vezes U, que é 2 menos 4, e menos 1, menos 5, 1. Menos 12,6 tem que ser K1 vezes U, não sei quem é U, U é 2 e menos 4, e V é menos 5 e 1. 2 menos 4, mais K2 vezes V, que é menos 5 e 1. Só que eu já achei K2 e K1. Então, eu vou apagar. O K1 é menos 1, e o K2 é 2. Trave não, trave não. 2, mais 2. Então, vamos ver se realmente bate com esse resultado aqui, né? Tem que dar... Aqui, tem que dar esse daqui, menos 12 e 6, né? Vamos lá, menos 1, vamos multiplicar aqui dentro. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 vezes menos 4 dá 4 positivo. Aqui, 2 vezes menos 5, menos 10. 2 vezes 1 dá 2. E somando, menos 12, 6. Agora vamos somar. Menos 2 com menos 10 dá menos 12. E 4 mais 2 dá 6. Então, ok. Deu certo, né? Deu certo, tá? O bom é que na álgebra anel, vocês vão ver, com certeza, que esses números, eles são únicos, né? Em alguns casos, né? Claro. Nesse caso aí, eles são únicos. Note que a gente resolveu o sistema, achou uma solução só. Então, são números que não tem, se você tentar colocar outros números aí para somar e dar esse vetor aí, não dá, não funciona, tá? Nenhum outro par funciona. Beleza? Legal, né? Vou dar uma pausazinha aqui, 5 minutos para a gente tomar uma água, tá bom? E a gente volta já já, tá certo? Tomar uma aguinha, a gente volta agora que eu quero falar, vou resolver esse mais 2 exercícios e a gente volta falando de produto escalar.